Olá, amigos! Mais uma vez nos encontramos para aprendermos juntos lições para a vida. Vamos orar. Gratidão, Senhor, amado Mestre Jesus, por esta oportunidade de aprendermos mais e mais lições divinas e maravilhosas que nos fortalecem, que neste momento nos dão a compreensão necessária, da paz necessária, de silenciar e de observar tudo que está ao nosso redor. Tudo que nos faz acreditar no amor de Deus e acreditar na vida futura, porque estamos nos transformando, aprendendo e nos instruindo. E vamos continuar. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Eu vou começar lendo uma questão do Livro dos Espíritos, que é a questão 625. Qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de modelo e guia? Jesus. Deus, nosso Pai, Criador da suprema inteligência, Ele sabe que nós necessitamos de exemplos, que nós necessitamos de referenciais e modelos, não é? Para que nos ensinem, que nos mostrem o caminho do bem, que nos mostrem uma revelação divina em nós. Então, Ele nos enviou Jesus, que aliás, Jesus é um espírito tão iluminado, tão maravilhoso, governador da terra, que ele não tinha a necessidade de reencarnar, mas ele quis para que ele anunciasse para nós a boa nova, que ele nos mostrasse através das suas lições de amor, de misericórdia, de bondade, do perdão. Ele veio para isso, para que a gente visse o seu exemplo e pudesse seguir, e que logo nós receberíamos o Consolador prometido, né? Os benfeitores espirituais, quando disseram a resposta a Kardec, né, dessa questão, e disseram Jesus, era muito mais além. Eles mostraram que não era só a figura de um homem que vinha mostrar toda a luz, toda a divindade. Ele não era isso, ele não era para só representar isso para nós, né? Eles quiseram dizer que, com o passar dos tempos, nós teríamos que aprender a segui-lo, a viver Jesus. Essa era a ideia, e que os espíritos, com essa resposta que deram a Kardec, tinham essa intenção, né? Que Jesus é uma verdade a ser seguida. Por isso ele é o nosso mestre, por isso ele é nosso irmão, porque é assim que ele nos fez perceber, né? Todos irmãos. E ele veio como irmão iluminado para transformar as nossas vidas e mostrar essa luz para o mundo, para o universo, né? Na questão 627, eu não vou ler a questão,
eu vou falar da resposta. Jesus é uma verdade a ser vivida, um referencial atemporal para a humanidade, e o Cristo não deixou uma mensagem que servisse apenas a um povo ou uma época da humanidade. Teria que ser de forma universal, e por isso utilizou-se das parábolas e mensagens figuradas, porque isso ficaria para sempre para a humanidade. As suas histórias simples, as suas histórias de amor, ele contava a miúde, a cada um que ele procurasse, a cada oportunidade que ele tivesse, ele falava sobre aquilo que as pessoas enxergavam. E é tão atemporal que muitas histórias, elas são vividas por nós séculos, séculos e séculos, né? Nós ainda vemos como se fosse hoje essas histórias nos dando respostas, nos fortalecendo. E hoje a gente vai falar sobre uma parábola pequenina. Ela é uma parábola que cabe num único versículo e que está presente no Evangelho de Mateus. Ela é pequenina, porém grandiosa. Eu vou ler para vocês. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 44. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo. Um homem o acha e torna a esconder. E na sua alegria vai vender tudo o que possui e compra aquele campo. Maravilhosa essa história. Então vamos lá. Em sua simplicidade se esconde também um tesouro, que é o que ele está falando. E aqui vai mais uma das preciosidades de Jesus. Hoje, nós vivemos de um modo geral, todos os homens vivem caçando tesouros, né? Sempre correndo. Nós estamos sempre à busca de alguma coisa. Bens, títulos, circunstâncias, relacionamentos que possam trazer alegria, paz, tranquilidade, felicidade, segurança. Mas hoje, muitos de nós compreendem que você busca, você consegue, e logo você está atrás de outras coisas, porque nunca acaba essa sede que nós precisamos de alguma coisa, porque nós vamos ter segurança e vamos dar segurança para a nossa família, na nossa empresa, no nosso trabalho, sempre buscando. A gente está sempre em busca da felicidade, que nunca chega. Porque quando você consegue aquilo que você está buscando, né, para aquele momento, depois que você lutou tanto, naquele momento você precisa de outra coisa. E você segue. Então é assim, cada conquista que a gente faz, você, depois que conquista, tem medo de perder. Você tem mais ânsia de acumular. Tem pessoas que compram coisas para se prevenir e que você nem sabe se você vai precisar. É muito comum quando nós vamos nos mudar para uma casa nova ou resolvemos comprar algum móvel novo e aí você tem que tirar tudo de dentro de um armário, um único armário. Quando você coloca tudo para fora, você para e pensa assim, gente,
Por que eu tenho tudo isso, né? Por que eu guardei isso? O que eu vou fazer com isso? Para que me serve? Não é assim? E isso é com todas as coisas da nossa vida, gente. É com todas as coisas. Serve para todos os bens materiais. É a sensação que parece que a gente nunca encontra felicidade, afinal. A gente está sempre buscando, né? Porque a gente escolhe para a nossa vida, a gente busca coisas que acreditamos serem tesouros. Nossa, como é importante, né? E a gente acaba se escravizando. Porque como são coisas transitórias e materiais, elas passam, né? Aqui no Evangelho de Mateus mesmo, no capítulo 6, no versículo 21, né? Fala uma outra lição maravilhosa que Jesus nos deixou, que ele diz assim: onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Mateus, capítulo 6, versículo 21. Onde estiver o teu tesouro, ali também estará o teu coração. E não é possível a gente ter paz e equilíbrio com bens materiais. Nós podemos lutar e conquistar, afinal, aquele sonho, que maravilhoso. Eu não estou dizendo que nós temos problemas em ter projetos, não. Projetos são importantes, os sonhos são importantes, né? Só que a gente não pode viver só pensando naquele projeto, esquecendo tudo que está em volta. E muitos de nós, a maioria faz isso, né? Você coloca na cabeça aquele projeto, você faz de tudo, você luta, mas você esquece de viver o agora. Você deixa de aproveitar, de olhar em tudo o que você já conquistou. Você está sentado em cima das suas conquistas. E aí você deixa passar momentos maravilhosos. É como se você olhasse para a flor e você não consegue enxergar a beleza da flor, o perfume dela. Você está junto daqueles que você ama, mas o seu pensamento está longe. Você não está ali. Você não está vivendo ali porque você está preocupado em resolver, em conquistar o seu grande sonho. Não é proibido, mas você tem que ter um paralelo com isso. O hoje, o presente é o mais importante, né? A gratidão a tudo de hoje é mais importante. O trabalho em servir é mais importante hoje, mas paralelamente nós trabalhamos atrás do nosso sonho, das nossas realizações. Então a gente só tem que mudar o equilíbrio das coisas. Eu tenho meu presente hoje, minhas coisas hoje, mas eu quero muito conseguir aquilo. Então, aquilo tem um peso maior e o meu presente está aqui embaixo. É que eu sei que meu presente está aqui. E aí você acha que você tem que dar mais poder ao futuro, ao seu sonho. Nós temos que ter e viver, mas a gente precisa buscar o equilíbrio, porque senão, se você não viver o seu presente, o futuro não vai ser bacana. Porque é aqui no presente que você tem que realizar, é aqui que está o seu verdadeiro tesouro, não está lá, não está no futuro. E o seu tesouro não está no passado também. O passado é importante, mas ele já passou. Você já conquistou, você já aprendeu e agora você está no presente. Então, é o hoje, é a sua vida hoje, o seu presente hoje. A felicidade não está no futuro. Você vai ser feliz no futuro se você viver o seu presente, né? Quando nós chegamos e vivemos as desilusões, quando a gente entende que tudo aquilo que você busca, que o material é uma ilusão, assim como as relações
que você coloca toda a sua esperança e que você acha que a sua felicidade está numa relação que depende do outro. É uma ilusão, porque a felicidade é um poder nosso interior. É você que encontra a felicidade, não é o outro que te traz a felicidade. Nós somos felizes em conviver com quem nós amamos, mas a nossa felicidade, longe de depender deles, não é? Nós dependemos de nós mesmos para encontrar a nossa felicidade, nos encontrarmos também. E quando a gente começa a intimamente, sabe, depois de muita desilusão, sentir aquela vozinha no seu interior que está na hora de você se conhecer, se buscar, que está na hora de você viver a sua vida, se conhecer, né? Porque depois de muita dificuldade, muita dor, muito problema, chega uma hora que cai a sua ficha, como a gente gosta de falar. Gente, o que está faltando? Por que eu não estou feliz ainda, né? Então é o chamamento da Boa Nova, é quando você se conecta finalmente com o seu anjo, o seu poderoso espírito, que Deus toca o seu coração. É naqueles momentos que existe entre você e Deus, sabe? Que é naquele silêncio íntimo que você pensa assim: eu tô tão distante de Deus, tão distante de Jesus, minha vida tá tão vazia, o que eu posso fazer? E aí você começa as suas orações, a buscar, e quando você se conecta com o nosso Pai, vem aquela vontade de mais e mais, uma ânsia de aprender, né? E aí é quando você começa a prestar atenção na sua vida, aí você começa a ouvir as grandes lições, surge a necessidade do Evangelho divino, da sua busca, do querer aprender, né? É o convite. E aí a gente vai descobrindo o nosso grande tesouro escondido dentro de nós. É aí que começa a nossa busca, a nossa procura, né? Intimamente, nós vamos encontrando. É como se nós tivéssemos uns germens lá dentro de nós, esperando apenas a nossa vontade, apenas o nosso despertar. É o nosso despertar divino. Todos nós temos esse despertar. E é quando você desperta para real vida. E você começa a ter a necessidade de ter que seguir alguém, né? Na nossa vida espírita, nós temos a nossa doutrina espírita, que traz obras maravilhosas, onde nós vamos buscar as verdades, compreender a vida, como agora nessa lição maravilhosa que a gente está aqui esclarecendo, né? Um único versículo que traz tanto entendimento e tanto fortalecimento, né? Tem uma passagem muito bacana aqui no livro Paulo Estevam. É uma obra bem legal da gente ler. Psicografia do nosso Chico, pelo espírito de Emmanuel. Tem uma passagem no livro dessa busca interior, né? Que diz assim, né? Eu vou ler aqui um pedacinho. Estevão, quando encontra o tesouro, né? Quando encontra o tesouro, ele diz assim: encontrei o tesouro da vida, preciso examiná-lo com mais vagar. Quero saturar-me da sua luz, pois aqui presinto a chave dos enigmas humanos. E mais adiante no livro tem uma história, uma passagem
que é entre Paulo e Barnabé, que Paulo e Barnabé trabalhavam incansavelmente levando o evangelho de Jesus por onde eles passavam. Eles estavam dentro de uma caverna à noite para descansar e eles estavam conversando e falando, né, sobre a riqueza daquele imenso tesouro que eram os pergaminhos, né? Mateus ia escrevendo e Mateus, Lucas, enfim, os evangelistas, né? Eles iam escrevendo as passagens, histórias importantíssimas, e eles estavam falando sobre esse grande tesouro trazido até nós pelo maior de todos os príncipes. E eles não perceberam que eles estavam sendo ouvidos. E depois da conversa, adentra na frente deles 2 ladrões. E aí os ladrões avisam sobre o assalto. E eles querem, atraídos por aquele diálogo, e eles perguntam sobre o príncipe e onde está o tesouro. E aí Paulo, sereno, tranquilo, com os pergaminhos da Boa Nova em mãos, ele diz assim: estes pergaminhos são o roteiro do imenso tesouro que o Cristo, Jesus, trouxe para nossas vidas, e que quem encontrar esse tesouro nunca mais sentirá necessidades, né? E eles ficaram desapontados, os ladrões ficaram bem desapontados, resolveram poupar a vida dos 2 e levaram o mapa do tesouro. E tem essa passagem no livro Paulo Estevam, né? Quando a gente descobre esse tesouro, gente, à medida que progredimos, vai edificando a base da nossa vida, do nosso olhar, do nosso pensamento, do nosso entendimento, né? E nós vamos encontrando a vida verdadeiramente feliz. Porque se nós seguirmos as lições de Jesus, a vida de Jesus, trazemos para o nosso presente, é tão maravilhoso viver dentro desse amor, né? Amando ao próximo, servindo os irmãos, sabendo que nós fazemos parte de um trabalho gigantesco, que esse trabalho ilumina a humanidade, que com pequenos gestos nós clareamos a vida de muitas pessoas, que nós salvamos com pequenas palavras, com pequenas histórias, não é? Que fortalecem outras pessoas, com o poder da oração, a oração que tem um poder divino, misericordioso, né? Tanto para os vivos, quanto para os espíritos que já fizeram a passagem, não é? São ensinamentos maravilhosos, e realmente todos os dias nós recebemos os pequenos milagres que a vida nos traz e nem percebemos. E ainda nós entendemos que este tesouro que o Pedro encontrou na sua entrega total, porque eles precisavam entender sobre a vida, né? Eles precisavam se ausentar e entender. E durante todas essas lições que a gente vê, com tantas histórias contadas, nós vimos que isso salvou a vida de Pedro, de Maria de Magdala, que Francisco de Assis, em sua pobreza, era tão rico, que o tesouro encontrado por Maria de Magdala, ele apareceu quando ela renunciou a tudo, e ela resolveu seguir também os passos de Jesus. E assim, tantas outras histórias e milagres que a gente acompanha e vive, não é?
e mesmo com as nossas vidas. A minha vida se transformou completamente quando eu passei a ler, a compreender e a trabalhar, porque o mais importante é você trabalhar no labor, né? Para a gente se entregar e realmente descobrir esse tesouro, a lição mostra que nós precisamos cavar profundamente, sermos persistentes nessa busca. Por isso é tão importante o silenciar. Quando a gente estiver muito atribulado, silenciar através de uma oração. Se conecte com o seu anjo, ele vai te mostrar qual o melhor caminho, qual caminho seguir, qual a melhor decisão. Mas a gente tem que ter em mente que nós precisamos viver o aqui e agora, é o nosso presente, né? Não adianta ler, ouvir tantas coisas maravilhosas e não viver o Evangelho, não viver Jesus, não segui-lo. Esse é o grande tesouro, esse é o maior tesouro que o governador da terra nos deu, nos propôs e espera de nós. Né? E não importa o momento do seu despertar. Quando a gente desperta, tem que continuar a seguir. É nesse esforço persistente que nós nos encontramos de verdade. Eu vou repetir o que está no Evangelho de Mateus. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo. Um homem o acha e torna a esconder. E na sua alegria vai vender tudo o que possui e compra aquele campo. Ante as riquezas descobertas, todas elas, nós vamos e vendemos tudo, a fim de comprar este campo. Ou seja, tudo que é momentâneo, detemos, passa, ele passa. E a gente vai buscar e compreender que nós precisamos estar a serviço daquilo que realmente nos interessa e nos pertence. O nosso corpo, os nossos bens, cargos, condecorações, diplomas, nossos relacionamentos, nossos lares familiares, eles são agora entendidos como recursos preciosos que nós recebemos nessa encarnação. Eles são concedidos a nós por um breve período para que a gente invista em todos os empreendimentos maiores para o nosso futuro. A aquisição de nós mesmos, de toda a nossa riqueza interior. Tudo que nós temos, tudo que nós conquistamos é nos dado para isso, para que a gente se fortaleça e edifique a nossa base espiritual, que a gente progrida, que a gente evolua. No livro Boa Nova, no capítulo 8, que se chama Boa Nova. Este livro ele foi psicografado pelo nosso Chico, pelo espírito de Humberto de Campos. Ele é riquíssimo, esse livro Boa Nova. E no capítulo 8, Jesus, conversando com Bartolomeu, ele diz assim: o reino do céu no coração deve ser o tema central de nossa vida. Tudo mais é acessório. A vida vai revelando muitos outros tesouros ocultos. A bênção de servir, a alegria de amparar, a felicidade incomparável de poder amar. Por isso, disse Jesus no Evangelho de Marcos, capítulo 1, no versículo 15, o reino de Deus está próximo, mais próximo do que podemos imaginar.
muito mais próximo. Ele está no Evangelho de Jesus, mas ele está tão próximo porque ele está dentro de nós. O Evangelho de Jesus está dentro de nós. O nosso tesouro está dentro de nós. Nós já temos ele. Por isso, ele nos completa. Ele é a nossa felicidade. Esse é o tesouro que nós buscamos, não é? Todo esse aprendizado, todos esses valores estão dentro de nós, mas a gente precisa entender e acender a nossa luz. Nós precisamos cavar, nos descobrir, olhar no espelho e nos entender. Quem somos nós? Quem sou eu? O que eu preciso? O que me traz alegria? O que me traz felicidade? Né? Então nós já temos esse tesouro, mas muitos de nós não estamos despertos ainda. Quando a gente desperta em nós tudo aquilo que nós podemos oferecer e toda a nossa alegria, toda a nossa felicidade, toda a nossa compreensão sobre a vida. Linda essa história, não é? Essa parábola maravilhosa de um versículo só. É a menor de todas as parábolas. E eu comecei por ela. Queridos amigos, gratidão por esse momento. Que realmente este grande tesouro que todos nós temos, que pertence a todos nós, faça parte do nosso presente, das nossas vidas. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, gratidão por tudo isso, por essa vida abençoada que recebemos, para que possamos evoluir, pelos presentes maravilhosos que recebemos e que possamos edificar, que possamos levar essa luz, esses ensinamentos para toda a humanidade, para todos que cruzarem o nosso caminho. Neste momento, a nossa família, porque estamos todos dentro de nossas casas, nos protegendo e sabemos a importância de elevar as vibrações dentro dos nossos lares, da oração diária, de nos conectarmos com os nossos anjos, com Jesus, com Deus, com os bons espíritos que nos cercam e orar por toda a humanidade, pelo nosso Brasil, pela nossa cidade, pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, por todos